Vamos lá. Então, como visto nas aulas em sala de aula, né? E prometido, estamos aqui com a nossa revisão da prova, né? Página 50, questão 4 e 5. Beleza, aqui nós temos as expressões onde o que nós aprendemos é que quando nós temos onde nós temos raiz com índice diferente, então o problema é esses índices diferentes. Então nós vamos calcular o MMC dos índices. No caso ali 8 e 6. Por 2, 3, 4, 2, 3, por 2. Todo mundo sabe calcular o MMC. E o 3 por ele mesmo, né? Então o que que nós temos aqui? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Então, aqueles índices que eram diferentes, esse 8 e esse 6, agora eles vão se tornar o mesmo índice, né? Isso serve tanto para multiplicação e divisão com índices diferentes. Então, o meu MMC deu 24 e agora nós vamos descobrir qual foi o número que eu multipliquei o 8 para dar 24 e o 6. Então, a gente vai fazer um caminho contrário. Nós vamos pegar o 24 e dividir por 8. Nós vamos achar 3. Se eu pegar o 24 e dividir por 6, nós vamos achar 4. Isso quer dizer o quê? Que tudo que está aqui nós vamos multiplicar por 3. Tanto o índice como aqui, ó, os expoentes do radicando, ó, por 3. E aqui, ó, quando não tem é 1 vezes 4. E aqui também vezes 4, né? Então, o que que nós vamos encontrar aqui? Ó, 8 vezes 3, 24. Por isso que nós calculamos MMC, para que eles fiquem iguais. Repete o A. 5 vezes 3, 15. Repete o B. 3 vezes 3, 9. E desse outro lado também nós temos 6 vezes 4, 24. Repete o A. 1 vezes 4, 4. E o nosso B, 2 vezes 4, 8. Pronto. Então, nossos índices agora, eles são iguais. Então, nós agora podemos colocar dentro do mesmo radical, já que os índices são iguais, né? Então, se a gente for analisar aqui, é propriedade de potência de mesma base. Repete a base. Como é uma divisão, a gente subtrai os expoentes. 15 tira 4, sobra 11. Então, agora, ó, também mesma base. Repete a base e subtrai o expoente. 9 tira 8, sobra 1. Então, aqui nós temos a nossa resolução de radicais com índice diferente, tá bom? Vamos para mais um exemplo aqui. Observe que os nossos índices também são diferentes. Quem são nossos índices? O 9 e o 6. Então, a minha ideia é calcular o MMC deles para transformar no mesmo índice. Então, vamos lá. 9 e 6. Por 2, 3, o 9 não dá, repete. Por 3, 3, aqui 1. Por 3, 1, beleza. Então, aqui, ó, quem é nosso MMC? 2 vezes 3, 6, vezes 3, 18. Então, ó, aqueles índices que eram diferentes, agora eles vão ter que se transformar em 18. Agora, nós temos que descobrir qual foi o número que nós multiplicamos por 9 para dar 18. É só fazer o caminho inverso. 18 dividido por 9, então eu entendo que foi por 2 que eu multipliquei. E eu multiplico tudo, tanto o índice como o expoente do radicando, por 2. 18 dividido por 6 dá 3. Então, ó, tanto o índice como os expoentes do radicando aqui no caso desse. Então, agora nós vamos aplicar. 9 vezes 2, 18. A. 7 vezes 2, 14. B. 6 vezes 2, 12. Agora para o outro lado. 6 vezes 3, 18. A. 3 vezes 3, 9. B. 2 vezes 3. Então, aqui nós temos 6. Beleza. Então, ó, os nossos índices eram diferentes, agora eles são o mesmo índice. Então, isso quer dizer o quê? Que eu posso colocar eles dois dentro do mesmo radical. Beleza, mas aqui nós temos uma propriedade de potência. Repete a base. Olha como é uma divisão de potência de mesma base. A gente subtrai o expoente. Então, 14 tira 9,
Sobra 5. Repete o B, mesma base também o B, ó. Repete a base e subtrai os expoentes. Então, aqui a gente finaliza aí essa primeira questão. Vamos aqui para a questão de número 5 lá da página 50, né? Que é basicamente a mesma coisa. Por quê? Porque vamos analisar aqui o seguinte. Deixa eu tentar aqui mudar. Vou deixar aqui mesmo. Vamos lá. Olha só. A questão diz o seguinte. Ela diz que, questão até do vestibular lá de São Paulo, da FUVEST, se A é raiz de 2 e B é raiz de quarta de 2, então ele quer o valor de quem? De A vezes B. Então vamos lá, quem é meu A? Raiz de 2 vezes quem é meu B? Raiz quarta de 2. E aqui também é aquele mesmo princípio, ó. Que aqui a gente não pode multiplicar porque os índices são diferentes. Aqui é um 4 e aqui, lembra quando não tem é 2, porque é uma raiz quadrada. Então eu vou calcular o MMC de 2 e 4. Por 2, 1. 4 por 2, 2. Por 2, 1. Né? O MMC aqui no caso dá 4. Ok, então ó, o que nós vamos fazer agora? Os índices eram diferentes. Agora eu vou transformar os índices iguais quando eu calculo o MMC. Agora nós vamos descobrir qual foi o número que eu multipliquei isso para dar 4. É só fazer o caminho contrário. 4 dividido por 2, então foi por 2 que eu multipliquei. E aqui, ó, não esqueça que quando não tem expoente é 1. Então aqui também foi por 2. 4 dividido por 4, 1. Então 4 eu multipliquei por 1 e aqui o nosso índice expoente também por 4. Então vamos lá. 2 vezes 2, 4. Beleza. Repete a base, ó. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 1, 4. Repete a base. 1 vezes 4, 4. Ok. O que foi que aconteceu agora? Aconteceu que nossos índices ficaram iguais. Isso quer dizer o quê? Que eu posso colocá-los dentro do mesmo radical. Olha, 2 ao quadrado que multiplica. Desculpa, senhores. Aqui teve um erro. Ó. 4 dividido por 4 dá 1. Aqui se é 1, aqui também é 1. Desculpa. Então, ó. Aqui também é 1. Desculpa aí. Então, ó. Aqui tem duas maneiras. Ou eu resolvo logo assim, ó. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Vezes 2. Né? Que aí nós vamos ter raiz quarta de 4 vezes 2, 8. Que é exatamente a nossa alternativa de número A. Né? Professor, e qual seria outra possibilidade? Se o aluno fosse pelo lado mais difícil, ó. Que aqui, na verdade, a gente aplica a propriedade de mesma base, né? Repete a base e soma os expoentes. Ó. 2 mais 1, 3. Que, na verdade, 2 ao cubo também vai chegar aqui, ó. Que é raiz quarta de 8, tá bom? Então, aí a gente finaliza essa questão. Vamos para a página 51, questão de número 2. O que fala a questão de número 2? É exatamente as potências com radicais. Não esqueçam que quando falamos em potência, a gente tem que partir do princípio do seguinte. Vamos lá. Eu tenho o seguinte. Quando eu tiver uma potência de radicais, senhores, basta que nós entendamos o seguinte. Que, ó, aqui tem um expoente, aqui tem um expoente. É ó, só a gente fazer essa multiplicação, ó, tá bom? Então, aqui vai ficar o quê? 1 vezes 2, 2. Raiz quadrada. E aqui o B, ó. 1 vezes 2, 2. Tá bom? A gente não mexe no índice, tá ok? A gente só mexe no índice quando nós temos raízes com índice diferente. Aqui não é só aplicar essa propriedade aqui, que é até uma propriedade de potência. Já falamos muito de sala de aula, né? Então, vamos ver aqui. Então, a raiz cúbica de A e aqui eu tenho 4. Ó, de novo, ó. Identifico o expoente do termo externo e do termo interno e ó, basta multiplicar. Ó. Então, vamos lá. B, 1 vezes 4, 4. Raiz cúbica de A, 1 vezes 4, 4. Só que aqui virou aquela propriedade onde o expoente do radicando é maior que o nosso índice, né? Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Nós vamos ter que
decompor esse 4 aqui. Por quê? Porque ele é maior. Olha aí, ó. Vai ficar assim. B à quarta, raiz cúbica. O A à quarta, ele é A ao cubo vezes A. Porque, ó, repete a base e somos expoente. Volta para lá. Para quê? Para nós fazermos o cancelamento. Então, esse A vai lá para fora, né? Vai ficar como? Ó, já tem um B à quarta lá fora, então esse A vai multiplicando o B à quarta. E sobra aqui dentro da nossa raiz cúbica o A, tá bom? Então, vamos aqui para a nossa letra C. Né? Vou aqui baixar minha câmera aqui, porque pode atrapalhar aqui. Beleza. Então, vamos aqui à letra C. A, B, raiz cúbica de B à quarta. Então, ó, o expoente é 1, 1 e 1. Basta multiplicarmos, ó. Viu? Só os expoentes. Observe que eu não estou mexendo no índice. Então, vamos lá. Vai ficar A quarta, B à quarta. Raiz cúbica de B, o B aqui de dentro, 1 vezes 4, 4. Ó. Então, vai ficar como? De novo, ó. O índice, o expoente do radicando é maior que o índice. Então, nós vamos decompor. Como? A quarta, B à quarta, raiz cúbica. O B à quarta eu vou transformar em B ao cubo vezes B, ó, porque, ó, aquela propriedade dos radicais, ó, que a gente cancela, né? Então, esse B vai para fora. Agora, tem um detalhe aqui. Repetindo aqui o A à quarta, ó, eu já tenho um B à quarta. Se esse B vai lá para fora multiplicando, ele vai aplicando propriedade de mesma base. Então, aquele B lá de fora vai virar B à quinta, né? E aqui dentro a gente continua com a raiz cúbica de B, tá bom? Então, aí nós temos a letra C. Agora vamos para a letra D. Eu tenho A sobre B, raiz quadrada de AB elevado ao quadrado. Então, ó, não esqueçam dos expoentes, né? Então, aqui a gente multiplica, ó, do mesmo jeito, ó. Tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter A ao quadrado, B ao quadrado, raiz quadrada de A ao quadrado e B ao quadrado. Como o índice é igual ao expoente dos radicando ao que nós vamos fazer? O cancelamento, tá bom? Então, com isso, a gente vai analisar o seguinte. Preste atenção aí no que vai acontecer. Se eu cancelei, eles vão para fora. Então, lá fora eu já tenho quem? Eu já tenho A ao quadrado, B ao quadrado. Então, esse A vai lá para fora multiplicando. E esse, aliás, se eu cortei o... Se eu cancelei ali, esse expoente não existe mais, né? Vezes B. Olha, propriedade de mesma base. Repete a base, somos expoente. Fica A ao cubo. E B sobre, olha, esse B ao quadrado aqui, que eu até esqueci, ele é a mesma coisa que B vezes B, ó, para a gente fazer o quê? O nosso cancelamento, porque qualquer coisa dividido por ela mesma é 1, né? Resumindo, sobra quem? A ao cubo sobre B. Então, aí está a nossa resposta, né? Então, bora aqui. Agora para a página 53, questão 1 e 2, né? Que é sobre a nossa famosa racionalização de denominadores. O que nunca pode acontecer? O que nunca pode acontecer é que eu tenha raízes no denominador de qualquer fração. Então, o que nós aprendemos a fazer em sala de aula foi o seguinte, que o problema é essa raiz. Então, ó, multiplica ela em cima e ela embaixo. Então, ó, 2 vezes a raiz de 10 é 2 raiz de 10. Vocês são sabedores que esse 2 eu não posso multiplicar por esse 10 aqui. Por quê? Porque aqui é um 2, aqui não é um 10, aqui é uma raiz de 10. Então, não tem como multiplicar, viu? Tá bom? E aqui nós temos aquela propriedade, que essa que é a intenção de racionalizar, é que se eu estou multiplicando, então vira uma propriedade de potência de mesma base. Repete a base, ó, e somos expoente. Aqui é 1, aqui é 1. Aqui, ó, para a gente fazer o cancelamento do radical. Vai acontecer o quê? Vai acontecer que
a nossa raiz vai embora. Acabou, professor? Não, porque aqui ó, é uma simplificação de fração. Eu simplifico por 2, né? Então, nós vamos ter o quê? Raiz décima, 2 por 2, 1. Então, o 1 está aqui, é neutro, né? E 5, 10 por 2, 5. Então, aí a gente já fizemos a racionalização. Observe que a raiz saiu debaixo do nosso denominador, né? Então, ó, aqui é um problema. Raiz de 6, ela em cima, ela embaixo. Senhores, vai passar um carro de som aqui, bora esperar ele aqui. Viu? Passou, então bora lá. 6 vezes raiz de 6 dá 6 raiz de 6. E aqui embaixo, ó, raiz de 6 vezes raiz de 6 dá raiz de 6 ao quadrado, para nós cancelarmos, né? Então, sobrou 6 raiz de 6 sobre 6. Ó, qualquer coisa dividido por ela mesma é 1. Então, sobrou quem aqui? Nossa raiz de 6. Então, racionalizar é muito simples, né? Só ter cuidado na hora de multiplicar esses termos. Ó, o problema é a raiz de 3. Então, ela em cima, ela embaixo. 9 vezes raiz de 3, 9 raiz de 3. Né? Raiz de 3 vezes raiz de 3, ó, a nossa famosa propriedade para cancelar o nosso problema, que era essa raiz aqui, né? O radical. Então, ficou 9 raiz de 3 sobre 3. Ó. 9 dividido por 3, senhores, dá 3. 3 o quê? Raiz de 3. Beleza? Ó, quem é nosso problema? É a raiz de 2. É a raiz do denominador. Então, ela em cima, ela embaixo. Agora, aqui sim, ó, raiz de 5 eu posso multiplicar pela raiz de 2. Por quê? Porque os dois estão dentro da raiz. Aqui nesse primeiro caso aqui, nenhum, ó, tinha raiz, ó. Viu? Por isso que eu não podia multiplicar pela raiz de dentro. Esse aqui sim, ó. Raiz de 5 vezes raiz de 5, nós vamos ter raiz de 10. E aqui embaixo, sempre a regra, ó, do quadrado. Porque se eu multiplicar ele por ele mesmo, é uma potência de mesma base. Tá bom? Então, aqui nós temos o quê? Raiz de 10 sobre 2. Outra coisa, esse 10 não dá para dividir por esse 2. Porque o 2 não tem raiz e o 10 lá em cima é uma raiz, viu? Então, não tem como. Vamos aqui, quem é o nosso problema? De novo, a raiz do denominador. Então, ó, em cima e embaixo, né? 20 vezes raiz de 5. 20 raiz de 5, né? Esse 2 eu multiplico por quem? Lembre que aqui tem um elemento neutro, 1. 2 vezes 1 é 2. O de fora vezes o de fora. O de dentro vezes o de dentro. Raiz de 5 vezes raiz de 5, ó. Para fazer nosso cancelamento, né? Então, aqui nós vamos ter o quê? 2, né? Quando eu cancelei a raiz, virou uma multiplicação. Então, nós temos o quê? 20 raiz de 5 sobre 10. E aqui a gente pode dividir, ó. Né? 20 dividido por 10, nós vamos ter aqui, vou afastar aqui a câmera, nós vamos ter 20 dividido por 10, nós vamos ter 2 raiz de 5. Agora vamos para cá, o mesmo esquema de anteriormente, raiz de 6, raiz de 6, 3 vezes raiz de 6, 3 raiz de 6, ó, raiz de 6 vezes raiz de 6, raiz de 6 ao quadrado, cancela. Aqui nós temos o quê? 3 raiz de 6 sobre 6. Olha, dá para simplificar por 3, né? Simplificar por 3. 3 por 3 dá 1, né? Sobra raiz de 6 em cima. E aqui, 6 por 3, 2. Beleza? E aqui, o problema é a raiz de 10. Ela em cima, ela embaixo. 20 vezes raiz de 10. 20 raiz de 10. 3 vezes 1. Lembra que esse 3 de fora é vezes o número externo a essa raiz. Quando não tem é 1. 3 vezes 1, 3. E a nossa raiz de 10 vezes raiz de 10. Raiz de 10 ao quadrado para fazermos o cancelamento. Então, o que nós vamos ter aqui embaixo? 3 vezes 10. Tá bom? E aí nós vamos obter o quê? 20 raiz de 10 sobre 30. Ó, simplificar por 10 é só cancelar o zero. Então, a gente vai ter no final 2 raiz de 10 sobre 3. Isso aqui é moleza, né? Raiz de 7.
raiz de 7. Raiz de 7 vezes 1 é raiz de 7. E raiz de 7 vezes raiz de 7, nós temos raiz de 7 ao quadrado. Cancela e encontramos raiz de 7 sobre 7. Beleza? Vamos aí para as duas últimas sobre racionalização. Só mudar a câmera aqui para não atrapalhar o cálculo. Beleza, então aqui nós vamos ter o quê? O problema aqui é a raiz de 2. Então, ela em cima, ela embaixo. Então, ó, esse 2 externo a gente multiplica pelo 1, que é neutro, né? 2 vezes 1, 2. E raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 6. 5, de novo aqui, ó, pelo 1. 5 vezes 1, 5. E raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 2 ao quadrado. Cancela. Sobrou 2 raiz de 6 sobre 5 vezes 2. Aqui, em vez de eu multiplicar, eu cancelo logo, já que é uma multiplicação. Olha quem é que a gente encontra. 6 raiz de 5. Beleza? E aqui o problema é a nossa raiz de 7. Então, ó, 7 vezes 1, 7. A raiz de 3 vezes raiz de 7 é só multiplicar. 3 vezes 7, 21. Né? 2 aqui é vezes o 1, que é neutro. 2. E a raiz de 7 vezes a raiz de 7 é a nossa propriedade, ó, para o cancelamento, né? 7 raiz de 21 sobre 2, que multiplica 7. Ao invés de multiplicar, eu cancelo aqui, ó, porque eles já estão separadinhos. Então, sobra o quê? Raiz de 21 sobre 2. Então, essa parte de racionalização aí é tranquilo, senhores. Pratiquem, façam, refaçam, que vai dar tudo certo, tá bom? Vamos para frente. Mesmo esquema, só que aqui a gente vai aplicar aquela ideia da propriedade de divisão de raiz com o mesmo índice. Por exemplo, se eu tenho aqui a raiz enésima de A sobre B, eu coloco uma raiz enésima para o A e uma raiz enésima para o B. É o que nós vamos fazer aqui. Ó. Primeiro eu vou separar para vocês verem. Ó. Uma raiz quadrada por 3, uma raiz quadrada por 10. Uma por 3, uma raiz quadrada por 5. E aqui eu vou fazendo, ó, que eu posso fazer isso, já que tem o mesmo índice, viu? Ó. Né? Então, bora resolver isso aqui. Resumindo, vai virar uma radiciação. Por quê? Porque aqui nós vamos ter o seguinte. Ó, raiz de 3 sobre raiz de 10. Não pode ter raiz no denominador. Ela em cima, ela embaixo. O que nós fizemos ali o tempo todinho. Né? Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 30. Raiz de 10 vezes raiz de 10, 10 ao quadrado. Cancelou. Então, ó, acabou aqui. Não esqueça que isso aqui não pode simplificar, porque aqui é uma raiz, embaixo não é raiz, tá bom? Vamos lá, nossa letra B. Eu tenho a raiz de 3 sobre raiz de 5. O problema é a raiz de 5. Ela em cima, ela embaixo. Raiz de 3 vezes raiz de 5, raiz de 15. E embaixo nós temos raiz de 5 ao quadrado, ó, para o cancelamento. Nós temos raiz de 15 sobre 5. Né? Beleza. Vou afastar aqui a câmera aqui para a gente pegar espaço. Então, senhores, observem aqui que na nossa letra C, nós temos o seguinte. Raiz de 1 sobre raiz de 2. O problema é a raiz de 2. Em cima e embaixo. Ó, 2 vezes 1, 2, porque é o de dentro vezes o de dentro, né? Dá raiz de 2. E aqui a gente tem o nosso 2 ao quadrado. Que sobra raiz de 2 sobre 2, beleza? O aluno pode perguntar assim, professor, mas se eu multiplicar 2 vezes 1, por que aqui eu não posso multiplicar 2 vezes 2? Pode, dá 4, que é a raiz de 4, 2. Só que quando eu aplico a potência aqui, a gente aplica a primeira propriedade, fica mais fácil do aluno enxergar isso, viu? Bom, letra D, raiz de 1 sobre raiz de 8. O problema é a raiz de 8, em cima, embaixo. Então, nós vamos obter o quê? 8 vezes 1, 8. Raiz de 8. E aqui nós temos raiz de 8 ao quadrado. Ó, cancela. Pronto. Letra E. Nós temos o seguinte, vamos separar aqui, ó, uma raiz de 5, uma raiz de 3. O problema é a raiz de 3. É sempre a raiz do denominador. Então, nós vamos ter aqui 5 vezes 3, 15. E aqui a gente aplica a nossa propriedade. 3 ao quadrado. Por cancelamento.
né? Então, nós vamos ter o que? Raiz de 15 sobre 3. Senhores, estou falando um pouco rápido, é porque nós já trabalhamos isso já, não foi só uma vez, várias vezes em sala de aula. Então, aqui é só para que, se você tiver dúvida, você assista o vídeo quantas vezes você quiser, tá bom? Raiz de 5 sobre raiz de 8. O problema é a raiz de 8. Então, aqui vai ficar como? Nós vamos ter o seguinte. 8 vezes 5, 40. E aqui embaixo nós vamos aplicar nossa propriedade. 8 ao quadrado. Então, nós temos 40 sobre 8. De novo, não pode dividir, por quê? Porque lá em cima é uma raiz, embaixo não é. Tá bom? Então, vamos aí para a página 55. Que é aquela onde o que nós vamos fazer? Onde agora nós vamos ter que fixar isso na nossa mente como o seguinte. Toda vez que eu tiver uma potência onde o meu expoente for uma fração, entenda, ali nós temos uma raiz. Em que sentido? No sentido de que nós temos o seguinte. Olha só. Já começo colocando a raiz. Raiz de quem? De 5. Ó, esse 3 sobe, né? E esse 2 desce. Pronto, é só isso, ó. Raiz de 3, ó, quem é que vai subir? O 7 sobe e o 5 desce, né? Aqui, o que que eu tenho? Raiz de 10, o 4 sobe e o 3 desce. Então, senhores, quando nós tivermos potências com expoente fracionário, entendam que, de fato, aqui nós temos uma raiz, ó, raiz do 7. O 2 não precisa, porque é raiz quadrada, e aqui o 1, o expoente quando não tem é 1, né? Se você botar, tá errado, não, mas não tem necessidade, porque nós sabemos que isso ali é a mesma coisa que isso, ó. Raiz quadrada de 7 elevado a 1, né? Então, aqui nós temos a raiz, o 6, o 3 vem para cá e o 4 aqui. Agora, aqui aconteceu o seguinte, nós temos uma propriedade de radicais, ó. O expoente é maior que o índice. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer aqui embaixo para você entender. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou decompor esse 6 a 4, já que ele é maior. Como? 6 ao cubo vezes 6, ó. 3 mais 1, 4, né? Para quê? Para a gente fazer o cancelamento, senhores. Aí ele vai para fora e lá dentro sobra o 6, raiz cúbica de 6, né? Beleza, bora aqui, ó. Raiz, o 8, o 7 sobe e o 5 desce, né não? Aqui nós vamos ter raiz, ó, o 2 vem para cá, a raiz do ser, né? E o 3 aqui, ó, de novo, ó, é maior que o índice. Eu vou aplicar a mesma propriedade que eu apliquei agora há pouco, ó. Esse aqui é um 2 e aqui é um 3, então ele é maior, então eu vou decompor ele, ó. Raiz quadrada de 6 ao quadrado, porque eu posso decompor aquele ali, ó, 2 mais 1, 3, ó. Cancelamento, 6 para fora, continua 1 aqui dentro, né? Bom, e por último nós temos aqui, ó, raiz de 7, quem é que sobe? O 9, quem é que fica aqui? O 4, aqui não tem o que fazer porque ele é menor, tá bom? Então, senhores, outra coisa também que nós devemos entender. Também, quando eu tiver o seguinte, quando eu tiver isso aqui, ó, o número decimal num expoente também é uma raiz, porque nós aprendemos que o número decimal eu transformo ele em fração, é 5 sobre 10. Tira a vírgula, 5, uma casa, 10, beleza. Simplifica por 5, né? Nós vamos obter o quê? 5 por 5, 1, 10 por 5, 2. Olha só, raiz do A, quem é que sobe? O 2, a raiz quadrada, e aqui 1. Então, também pensem dessa forma, tá ok? E agora aqui nós vamos para a página 58, onde nós temos exatamente a parte desse conteúdo, onde eu tenho uma potência onde o nosso expoente é fracionário. Então, o que eu tenho ali escrito ali? Vou escrever aqui, raiz 81 elevado a 1 meio mais 32 elevado a 1 quinto.
Então, vamos lá, transformar em raiz, ó. Raiz de 81. Como o 2 vem para cá, é raiz quadrada. E 1 aqui, beleza. Raiz do 32. Ó, o 5 vem para cá e aqui fica 1. Beleza. Mas todo mundo é sabedor que a raiz de 81 é 9. Gente, pelo amor de Deus, quando você extrai a raiz de 81, eu coloco apenas o 9. Tem gente que está colocando de novo o radical por 9. Não, se eu extrair a raiz de 81, que é 9, não precisa mais de radical. E também todo mundo sabe que 32, se eu decompor ele em fatores primos, nós vamos obter o quê? Vamos lá, ó. Já fizemos várias vezes em sala de aula. Eu tenho 2 quantas vezes? 5 vezes. Que é para quê, professor? Para se aplicar aquela propriedade, ó, de cancelamento do índice com o expoente do radicando. Então, o que que sobrou aqui, senhores? 9 mais, ó, como eu cancelei, sobrou quem? O 2. Então, no final das contas, nós temos quem? 11. Então, qual é a alternativa correta aqui, senhores? Viu? Como é simples. E aqui é muito parecido o que eu falei para vocês, ó. Eu tenho uma potência onde tanto a base como o expoente é fracionário. Então, primeiro eu vou mexer com o expoente. Vamos lá. Então, eu vou repetir aqui, ó, 0,0016. E isso aqui eu vou transformar em fração. Tira a vírgula, 25. Quantas casas após a vírgula? 2, né? O que dá para fazer aqui, professor? Simplificar, ó, por 25. Poderia ser por 5, no final das contas ia virar o mesmo número, só que você ia perder mais tempo. 0,0016, ó, 25 por 25, 1. 100 por 25, 4. Então, o que eu entendo? Eu entendo que eu tenho uma fração ali, então eu tenho uma raiz, ó. Quem é que... Raiz de quem? De 0,0016. Quem é que vai subir? O 4. Então, aqui fica o 1, né? Beleza. Só que também, senhores, eu posso transformar agora o meu radicando em fração. Como? Tira a vírgula. Vamos lá, raiz quarta, né? Tira a vírgula fica 16. Quantas casas após a vírgula? 4 casas. Então, 1, 2, 3, 4. Olha só o que foi que virou. Vamos lá. Raiz quarta. O que eu vou fazer com 16? Se você quiser, você decompõe, ó. Por 2. 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. Resumindo, eu tenho 2 elevado à quarta, ó. Virou igual o índice, para a gente exatamente cancelar. E aqui eu tenho uma propriedade de potência, ó. O que é 10.000 em potência de base 10? É 10 elevado a quanto? A 4. Ó, os expoentes do radicando é igual ao índice, cancela. Sobrou quem? 2 sobre 10. E quanto é 2 dividido por 10, senhores? 0,2. Então, aí a gente tem a resposta dessa questão, né? É a ideia de potência com expoente com número racional, né? O que é racional ou é na forma de fração ou na forma decimal. Agora, vamos aqui para a nossa página 67, ok? Que são aí 7 questões. Vamos para a primeira aí. Senhores, se a gente for analisar... Aqui nós vamos ter a área da figura 1, né? Que é esse retângulo aqui, como está aqui, ó, 1. Que é o que? Base vezes altura. A base é B, beleza, a altura é A. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Quanto é B vezes A? É só juntar, né? AB. Ok, agora vamos para a área da figura 2. Quem é a base? É X. Quem é a altura? Também é X. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Propriedade de mesma base. Repete a base e somos expoente. Quando a questão pedir a área total, quando ele pedir a área total, nós temos que entender que total é o resultado da adição, tá bom? Então, o que eu vou ter que pegar? Eu vou ter que pegar a área da figura 1 e somar com a área da figura 2. É isso aqui que é o total. Outra forma que pode vir isso aqui, x ao quadrado mais ab. Por quê? Porque a propriedade da adição diz o seguinte, que a ordem das parcelas não altera a soma, né? Então, é por isso que pode vir essas duas formas, tá ok?
Senhores, o que que nós temos aqui? Nós temos agora a ideia dos produtos notáveis. Lembrem que produtos notáveis são apenas os produtos notáveis, na verdade, são 5, né? Mas a gente, nessa primeira etapa, só vamos trabalhar com 3, que é o quadrado da soma. Vou escrever aqui para vocês verem. Quadrado da soma. Nós temos quem? O quadrado da diferença. E nós temos o produto da soma pela diferença, né? Ó, que é ele somando por ele subtraindo. É por isso que ele é produto, porque é a multiplicação da soma pela diferença. Ou produto da diferença pela soma. Até porque a ordem dos fatores não altera o produto. Isso aqui é uma propriedade da multiplicação, beleza? Então, observem lá a nossa letra A. Nós temos o quê? Um produto da soma pela diferença. Que nós aprendemos que o produto da soma pela diferença simplesmente é o quê? Vamos lá, letra A. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quem é o primeiro? Senhores, quando a gente fala em primeiro, a gente está falando desse termo aqui, ó. Primeiro termo, segundo termo. Eu vou botar logo aqui para tudinho, ó. Primeiro termo, segundo termo. Primeiro termo, segundo termo. É isso aqui que é primeiro e segundo, senhores. Primeiro termo, segundo termo. Primeiro termo, segundo termo. E assim vai. Beleza. Então, identificou o primeiro e o segundo termo, é só jogar na fórmula. Sabemos que o produto da soma pela diferença é só esses dois termos, né? O quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Quem é o primeiro? 8x. Quem é o segundo? 1. Então, vamos lá. O que é? Não esqueçam, 8 ao quadrado. 64. Aí aqui eu aplico aquela propriedade de potência com a letra. X elevado a 2. Né? Menos, o que é 1 ao quadrado? 1 vezes 1. 1. Então, aqui nós temos o nosso produto da soma pela diferença. Você observa que ele só tem dois termos. Ele é o único desses três que é chamado de binômio. Né? E a letra B nós temos quem? O quadrado da soma. Né? Que ele é o quê? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Agora eu já sei lá quem é o primeiro e quem é o segundo. Quem é o primeiro? 10. Quem é o segundo? 3x. Aí é só substituir, senhores. Vamos lá, 10 ao quadrado. 100 mais 2 vezes 10, 20. Vezes 3, 60. 60 o quê? X. Mais 3 ao quadrado. 9. Olha a nossa propriedade. Então, aqui a gente tem o nosso quadrado da soma da letra B, né? Vou puxar aqui a câmera para a gente fazer aquelas outras ali. Então, vamos lá. Apagar aqui, porque a gente já conhece o quadrado da soma. Dá espaço para responder nossas questões. Então, vamos lá. Então, letra C, nós temos um quadrado da diferença, né? Então, vamos lá. O que que muda do quadrado da soma para o quadrado da diferença? Só o primeiro sinal, ó, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos lá, quem é nosso primeiro? 7A. Quem é nosso segundo? B. Pronto, senhor. Agora nós vamos responder. O que é 7 ao quadrado? 49. A, propriedade de potência, 2, menos 2 vezes 7, 14. A vezes B, AB. Então, fica multiplicando tudo, fica 14AB, né? Mais, olha a nossa propriedade, B ao quadrado. Beleza? Letra D. De novo, um quadrado da soma. Então, é quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Quem é o primeiro? Na letra D, x. Então, x. Quem é o segundo? 0,5y. Então, aqui 0,5y. Agora, vamos resolver. Olha a nossa propriedade de potência. X ao quadrado mais 2 vezes 0,5 é 1, né? É a mesma coisa de multiplicar 50 centavos duas vezes. A gente vai ter R$1. Então, x vezes y, xy. Nós sabemos que aqui o 1 é neutro, né? Então, não tem necessidade de botar.
mais 0,5 ao quadrado é 0,5 vezes 0,5. É a mesma coisa de você multiplicar 5 vezes 5, que dá 25, né? Como 0,5 e 0,5 tem duas casas após a vírgula, ó, é o mesmo princípio, tá bom? Então, ó, y ao quadrado. Letra E. Vocês já observam que a letra E é um produto da soma pela diferença. Então, ele simplesmente é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quem é o primeiro? Ax. Quem é o segundo? B. Então, agora nós vamos resolver aplicando a propriedade de potência. Ó. Né? Vai ficar como? A ao quadrado, x ao quadrado menos b ao quadrado. Letra F. Nós temos o seguinte. Nós temos o quadrado da diferença. Então, é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Quem é o nosso primeiro lá? A ao quadrado. Então, aqui também é A ao quadrado. Quem é o nosso segundo? 4y. 4y. Agora, nós vamos resolver. Ó, A, por isso que eu toda vez multiplico e aplico a propriedade, porque ó, o que aconteceu com esse expoente, ele está ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Menos, olha, a parte numérica, 2 vezes 4, 8. Aí as letras a gente junta, né? A ao quadrado, y. Porque aqui não tem como mexer em expoente, porque são letras diferentes. Mas 4 ao quadrado, não esqueçam, senhores, 16. Não é 4 vezes 2, não. É 4 vezes 4. E aqui a gente aplica, ó, y ao quadrado. Então, aí a gente resolveu essas questões de produtos notáveis, né? O quadrado da soma, o quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença. Senhores, como esse vídeo vai ficar muito extenso, né? Eu vou ainda resolver essa questão aqui para vocês. Vamos lá. Olha só, vocês têm que ler e interpretar, presta atenção. Qual é o polinômio que obtemos quando fazemos o quê? Multiplicamos. Multiplicamos quem? Isso aqui por isso aqui. É isso que ele quer, que eu multiplique aqueles dois. Do mesmo jeito aqui, ó. Esse aqui por esse aqui. Então, resumindo, eu copiei ele aqui embaixo para você entender, ó. Então, letra A, o que eu tenho? 3x ao quadrado menos 2c vezes, porque ele quer o produto deles dois, né? A multiplicação. E se a gente for analisar aqui, é o que? O produto da diferença pela soma, que é a mesma coisa do produto da soma pela diferença, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quem é nosso primeiro? Porque o nosso primeiro é tudo isso. Quem é segundo é isso aqui. Então, vamos botar aqui o nosso primeiro, 3x ao quadrado. Quem é nosso segundo? 2c. Agora, vamos lá. O que é 3 ao quadrado? 9. X, ó, propriedade de potência, 2 vezes 2, 4. Menos 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Aí o aluno pensa que é porque aqui é 2 vezes 2, acha que a gente multiplica, né? 3 vezes... Não. 2 vezes 2, porque 2 ao quadrado é 2 vezes 2. C elevado ao quadrado. Pronto, senhores. Está aqui o nosso polinômio quando a gente multiplica esse termo por esse. Vamos para a letra B. A ao quadrado, B ao quadrado, mais 2,5c vezes A ao quadrado, B ao quadrado, menos 2,5c. Então, o que eu observo aqui? Que ele também é um produto da soma pela diferença, né? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, ó, o quadrado primeiro menos o quadrado do segundo. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer o seguinte. Identificar quem é o primeiro, é tudo isso aqui, e quem é o segundo, é tudo isso. Então, vamos lá, botar aqui o primeiro, e aqui eu boto o segundo. Agora, vamos resolver. Ó, como não tem parte numérica, só aplica a propriedade de potência. 2 vezes 2, 4. B, 2 vezes 2, 4. O que é 2,5 ao quadrado? 2,5 vezes 2,5. Só multiplicar, né, senhores? Que vai dar 6,25. Se você multiplicar, você vai achar isso. Estou acelerando para não ficar muito extenso o vídeo. C
1 ao quadrado, 1 vezes 2, 2. Então, aqui a gente tem a nossa questão de número 2. Né? Vamos lá. Estamos aqui, vamos resolver. O que acontece aqui? Senhores, aqui eu devo analisar o seguinte. Vocês observem que esse aqui é o nosso polinômio onde só tem dois termos. Ele é um binômio. E dos nossos produtos notáveis, só tem um deles que gera um binômio. É o produto da soma pela diferença. Beleza? Olha o que vai acontecer aqui. 9x ao quadrado menos... Então, eu sei que se ele tem dois termos, ele só pode ter vindo de onde? Do produto da soma pela diferença. Ou o produto da diferença pela soma. Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Ele pode ter vindo de um desses dois. Beleza. Professor, e como é que eu encontro de onde é que veio isso? É muito fácil, senhores. É só tirar raízes dele. Porque isso aqui é como se fosse o quadrado primeiro e o quadrado segundo. Que é o inverso do quadrado, a raiz quadrada. Olha só o que vai acontecer. Que é a raiz de 9? 3. E o que eu faço aqui? Ó, cancela. Então, ó, 3x. Que é a raiz de 25? 5. Então, ó, como é o produto da soma pela diferença, ali é 3x mais 5. Então, aqui é 3x menos 5. E aqui também pode acontecer, ó. Porque lembra que tanto o da soma pela diferença como o da diferença pela soma vai gerar aquilo ali. E é tão verdade que eu vou fazer aqui para vocês verem. Olha só. O que é o produto da soma pela diferença? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quem é o primeiro? 3x. Quem é o segundo? 5. Olha aí, ó. 3 ao quadrado, 9. X ao quadrado menos 5 ao quadrado, 25. Exatamente o polinômio que ele me deu, ó. Esse aqui, ó. Tá bom? Aqui é a mesma coisa, ó. Se ele só tem dois termos, ele é um binômio. Se ele é um binômio, ele só pode ter vindo do produto da soma pela diferença, ou da diferença pela soma. Basta eu fazer o quê, professor? Tirar a raiz deles. Vamos lá, então eu entendo que isso aqui veio de onde? Ou veio da soma pela diferença, ou veio da diferença pela soma. Então, vamos lá. Cancelou. Cancelou, pronto. Então, aqui é x, a. X, A, X, A. Eu vou provar que veio que esse termo aqui veio de um desses dois. Vamos lá. Primeiro, e aqui é o segundo termo. Vamos lá. O que é o produto da soma pela diferença? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quem é o primeiro? X. Quem é o segundo? A. Olha a nossa propriedade. X, 1 vezes 2, 2. Menos A, 1 vezes 2, 2. Então, está provado que sim, né, senhores? Tá bom? Vamos lá, resolver. Já começamos, vamos terminar. O que acontece aqui? A questão aqui, ela diz o seguinte. Quando você dividir o polinômio P por um polinômio que é esse polinômio, você vai encontrar outro polinômio. Resumindo, a gente pensa aqui na matemática básica. Se eu pegar um número qualquer, dividir por 2, e eu encontrar 3, quem será esse número aqui? É só fazer um caminho oposto, senhores. É só multiplicar aqui, ó. Quanto é 3 vezes 2? 6. Pois é. É a mesma coisa, vamos lá. Só que aqui ele fala de polinômios, né? Um polinômio P dividido por quem? Por 2 ax mais 5, que aí ele diz que vai obter quem? 2ax mais 5. Resumindo, é o mesmo princípio. Ó, o que eu tenho que fazer com esses dois? Multiplicar. Então, bora ver o que vai acontecer aqui. 2ax mais 5, que multiplica 2ax mais 5. Senhores, se eu for analisar isso aqui, o que é isso? É o nosso famoso quadrado da soma. Pelo amor de Deus, aqui não é produto da soma pela diferença não, porque os dois são positivos, ó. Então, é ele vezes ele mesmo. Então, aqui nós temos o quadrado da soma. Como é que eu resolvo? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Ó, quem é nosso primeiro? Ó, quem é nosso segundo?
É só jogar. 2ax, 2ax, que é o primeiro, né? O segundo, 5. 5. Agora vamos resolver. 2 ao quadrado. 4. Olha o expoente, não esqueçam, para aplicar a propriedade. A ao quadrado, x ao quadrado. Mais 2 vezes 2, 4. Vezes 5, 20. 20 o quê? Ax. Mais 5 ao quadrado, 25. De onde foi que eu parti disso? Lá do princípio matemático, né? O que eu sei na matemática básica, eu aplico em qualquer tipo de conteúdo, né? E aqui nós temos aquela ideia onde eu tenho aqui uma casa, né? Onde eu tenho os cômodos separados, mas eu posso pensar nesse cômodo da seguinte maneira, senhores. Eu posso pensar nele assim, ó. Vamos lá. Então tá a casa aqui separadinha, né? Ele diz que aqui é B, então tudo aqui é B, ó. Que é tudo o mesmo tamanho. Se aqui é A, tudo isso aqui também é A. Ele diz que aqui é C, então tudo isso aqui também é C. Se aqui é 10, 10 e aqui também é 10. Resumindo, se eu quiser o total disso aqui, total é o resultado da soma, B mais C. E se eu quiser o total aqui, pensando no geral, é A mais 10. E se eu for analisar isso aqui, a área, né, base vezes altura, ou altura vezes base, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, aqui, ó, quem é minha base? B mais C, que multiplica, quem é minha altura? A mais 10. Se eu for observar aqui, ver se a gente tem essa alternativa, não tem. Mas lembra que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, bota primeiro o A mais 10 e depois o B mais C, que nós vamos ter como resultado a nossa alternativa A, olha, ó. Né? Isso aqui que o enunciado deu, de fato, é as áreas separadas de cada cômodo. Por exemplo, a área do banheiro, A vezes B, AB. A área da sala, aqui é A também, né? A vezes C, AC. A área da cozinha, se ali é B, aqui também é B, né? 10 vezes B, 10B. E aqui a área do quarto, ó, aqui é C e aqui é 10. 10 vezes C, que nós temos 10C. Como é a área total, ele somou tudo, né? Só que ia ficar meio confuso de eu achar essas alternativas. Então, o que foi que eu preferi fazer? Ter a área total da base e da altura da nossa casa, ó. O que é total? Soma, por isso que eu somei, viu? Tá bom? Beleza? Também vai dar a mesma coisa. E por último aqui, nós temos o seguinte. Ele está perguntando o seguinte, ó. Considerando o polinômio tal, que esse aqui eu vou tirar aqui na frente do enunciado. Ó, considerando o polinômio x ao quadrado mais 8, qual termo eu devo adicionar a ele? Né? Qual termo eu devo adicionar a ele para a gente ter isso aqui, ó? Aí fica difícil, né? O aluno olhar para lá e tentar imaginar isso. Senhores, isso aqui não é nada mais, nada menos que o nosso quadrado da soma. Olha aí. O primeiro, o segundo, né? Que é o nosso primeiro, aqui é o nosso segundo. Como é que eu resolvo o quadrado da soma? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Agora vamos substituir primeiro, segundo, segundo. Vamos resolver x ao quadrado mais 2 vezes 4, desculpa, 8. 8 vezes x, 8x. Até porque a ordem dos fatores não altera o produto. E o que é 4 ao quadrado? 16. Senhores, o que foi que ele não deu que ele perguntou que eu devo adicionar para que virasse esse quadrado da soma? Ele simplesmente deu só isso, ó. X ao quadrado mais 8. Senhores, agora fica mais fácil de eu enxergar. Basta eu adicionar quem aqui para ele virar o quadrado da soma. Porque isso aqui, de fato, ele veio de onde? Do nosso quadrado da soma. Então, quem é que está faltando aqui? Eu adicionar. É exatamente o que
que a questão está pedindo. Quem eu devo adicionar a ele para que ele virasse o quadrado da soma. Só que olhando ele dessa forma era impossível descobrir. Né? Então eu resolvi que aí fica fácil de enxergar, né? Tá bom? Então aqui as duas últimas questões lá da nossa página 68. Para finalizar aqui a nossa revisão. Né? Então vamos lá. Olha só. A expressão algébrica que representa a situação. Vamos lá. Que situação que está representando? Vou baixar aqui porque ficou no meio. Representando o seguinte. Olha aí, ó. O quadrado da soma. Vamos lá. O quadrado da soma de dois números. Primeiro, eu não sei que números são esses. Então, você observa na questão que em todas elas ele colocou para nós os dois números como x e y. Né? Então, eu entendo que o quadrado da soma de quem? De x e y. Né? Beleza. Aí, ó. Aí, o que que ele fala? Mais. Aqui, ó. Você observar, ó. Mais quem? Mais 5 unidades. Então, ó. Mais 5 unidades. O que é isso aqui? Isso aqui é exatamente o que? O nosso quadrado da soma. Foi o que ele disse, ó, o quadrado da soma de dois números. Como a questão só falar de x e y, eu botei o x e y, por isso. Quadrado da soma de dois números. O que que ele disse? O que é que significa isso aqui? É exatamente o mais. Mais o que? 5 unidades. Pronto, senhores. Tá aí. Então, qual é a nossa alternativa? Pelo amor de Deus, aqui não é para responder letra A, letra B. Não, aqui são as alternativas. Qual é a alternativa aí que confere? Nossa alternativa de letra C. E agora, por último, nós temos lá, né? O professor escreveu uma expressão no quadro. Que expressão que o professor escreveu no quadro? Vamos escrever ela aqui. 2x menos y cubo ao quadrado. Olha só o que eu tenho aqui. O quadrado da diferença. Que como é que é o resultado dele? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, olha só. Quem é o primeiro? 2x. Quem é o segundo? Y cubo. Então, vamos lá substituir o primeiro. Vamos substituir quem? Aqui é primeiro também, né? Que é 2 vezes o primeiro pelo segundo. E aqui o quadrado do segundo. Agora vamos resolver. 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. X ao quadrado. Ó. 2 vezes 2, 4. O que? X, y ao cubo. Que aqui a gente não mexe em expoente. E y. E aqui a gente aplica a propriedade. Ó, 6. Pronto. Essa aqui que é a resposta correta da nossa resolução. Só que o menino respondeu e ele colocou isso aqui como resposta. Ó. Vocês veem aqui no diálogo. Ó. Professor, a resposta é... Aí ele colocou 2x menos 4y ao cubo mais y6. Esse pedacinho aqui está todo correto. Ó. Mas olha para cá, aqui é 4. Nossa resolução. E o dele foi o quê? 2. Então, ele respondeu certo? Não. Ele respondeu errado. Tá bom, senhores? Então, eu quero aqui pedir que vocês se inscrevam no canal, deixem o like e comentem aí o que vocês estão achando dos vídeos, tá bom? Então, aqui a gente encerra, senhores. Foi um prazer aí. Tchau, senhores. Até a próxima.